pessoal, tudo bom? Você está no canal Hipnos, eu sou Mônica Rodrigues e eu vim aqui hoje com vocês para contar mais uma parte, né? Vamos dizer que é a parte 2 daquele meu processo do despertar da consciência que eu contei para você no vídeo passado. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo para vocês olharem, tá? Ou então vocês vão aqui na minha playlist, procura pelo vídeo, que lá tem como que foi, né, o começo do meu despertar da consciência, né? Desse processo que muita gente deve estar passando, mas ela não conhece, não sabe, não entende e tá nesse limbo, né? Tá nessa grande confusão que foi o que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu me deparei com o meu processo de expansão da consciência. E nesse primeiro vídeo eu conto como que começou. Esse basicamente já é a segunda parte dessa primeira história que eu contei no primeiro vídeo, né? Então só vocês darem uma olhadinha aí na playlist que vocês vão encontrar esse vídeo. Então vamos lá. No primeiro vídeo eu contei como se deu as primeiras catarses, como que tudo começou. Tudo começou lá com os vídeos do professor Eric Couto, quando eu fiz o curso de hipnose clínica e comecei a trabalhar com isso. Então, nesse primeiro momento, né, eu tinha as barreiras, problema com a religião, porque eu era evangélica. Então, como eu era evangélica, né, eu via demônio, todo esse processo, eu fiquei me sentindo muito culpada, fiquei me sentindo muito mal e isso atrapalhou bastante o meu processo, demorou mais, mas aconteceu, né? Tanto que eu tô contando aqui pra vocês. Então, como que foi a segunda parte do meu processo do despertar da consciência? Gente, tudo aconteceu por conta de um livro. E esse livro tá aqui, né, na capa do meu vídeo. O livro se chama O Poder do Agora. Essa é a segunda parte do meu processo de despertar da consciência que eu vou contar pra vocês. Aí eu parei ali na questão das mandalas, né, do que eu descobri o que as mandalas eram, que era a geometria sagrada, que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas vamos falar hoje sobre a continuação do meu processo de despertar da consciência. Então, ali, depois das mandalas, né, eu já tava ali meio que querendo botar o pezinho pra fora, eu tava um pouquinho mais corajosa, já tava pesquisando mais, já tava, né, assistindo ele já dormindo menos. Vocês vão entender quando vocês assistirem o outro vídeo. Então eu já estava um pouco mais, né, vamos dizer assim, já estava um pouco mais segura nessa, né, toda essa questão. Então eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, que ela uma vez, numa oportunidade, inclusive a gente estava no encontro de mulheres, né, num culto, era um projeto que a gente desenvolvia, né, que trabalhava com mulheres e elas contavam ali o seu dia a dia e a gente evangelizava e tudo mais. E um belo de um dia, ela sempre sorteava alguma coisinha, geralmente era um livro, né, geralmente eram livros, né, e nesse dia ela estava sorteando esse livro que chamava O Poder do Agora. O ex-ator, a gente nunca entrava, eu nunca entrei no sorteio porque a gente ia pra ministrar, né, então não tinha sentido a gente entrar no sorteio. E eu não sei, gente, realmente não me lembro como foi que eu entrei no sorteio do livro, não sei porquê, mas eu entrei no sorteio do livro e eu fui sorteada. E a gente meio que ficou até meio sem graça, né, porque achou que foi uma coisa assim meio combinada pra eu receber o livro, e no entanto não foi. E eu peguei esse livro, ela inclusive fez uma dedicatória, ela escreveu, e como ela mora em outro estado, a gente estava nessa oportunidade, né, morando num determinado lugar, e a gente estava junto, e depois a gente se mudou, e eu fui para um estado, ela foi para outro, voltou para o estado dela, eu voltei para o meu. Então, nesse gap aí, que ela me deu o livro, e aconteceu tudo isso, né, demorou aí uns quase 2 anos, ela me deu esse livro em 2018, e eu acho que eu só fui pegar esse livro só em 2021. Você vê. Aí eu ganhei o livro, tal, botei nas bolsas, botei nas malas, botei nas mudanças e o livro ficou rolando. E eu tenho uma estantezinha de livros e tudo mais, né? Então tava ali meio ociosa, né, naquela semana e com muita coisa na cabeça de todas as coisas que já tinham acontecendo, tava acontecendo. Então eu fui lá e peguei o livro pra ler aleatório. Sabe quando você tá assim entediada, né? Quando você tá entediada, você lê até bula de remédio, né? E os livros todos que eu tinha, já tinha lido tudo. O único livro assim que não sei por que esse livro eu não mas hoje em dia eu sei por que eu não li esse livro, porque o nome dele era O Poder do Agora. Né? E eu achava, inclusive nós achávamos que esse era um título para pessoas procrastinadoras, né? E eu procrastinava muito, deixava tudo para amanhã, para depois, para semana que vem, entregava tudo correndo, como a maioria das pessoas fazem, né? Vai faltar um dia, vai faltar não sei o quê, e era ali que eu ia começar a fazer. Então eu achava que era, principalmente, não questão de compromisso de trabalho, nem coisa de casa, nem coisas que eu afirmava compromisso com as pessoas, responsabilidade com tudo. Com trabalho, com casa, não. Mas se tratasse de mim, eu tinha resistência, eu tinha procrastinação. Se era para fazer uma ginástica, se era para comprar uma coisa para mim, se era para fazer qualquer coisa que fosse meu benefício, eu procrastinava. Então, o livro tinha um nome, O Poder do Agora, eu achava que era um livro, né, deduzir, como é que a gente deduz as coisas, como a gente julga, né, literalmente o livro pela capa, pelo título, e eu li O Poder do Agora, eu falei, gente, O Poder do Agora não, então deve ser livro para procrastinador, eu não vou ler, não tenho resistência. Aí naquela época eu já tava, né, uma coisa que eu vou ler esse livro, né, que é para procrastinador, eu vou ler e tudo mais. Gente, pasme, esse livro do ex-ator, que fala O Poder do Agora, ele é um livro de
não é que talvez seja de expansão de consciência, mas ele é um livro que fala da mente, né? Que fala desses processos mentais de eu superior, né? Dessa voz que fala com a gente acha que é a gente mesmo, a gente acha que eu achava que era demônio, né? Então ali ele explicava tudo e eu não sabia. Eu peguei um livro para parar de procrastinar. Então, né? Ignorância, santa ignorância, né? Tudo dá errado pra gente porque falta-nos o conhecimento, né? Falta a sabedoria. E sabedoria era uma coisa assim que eu tinha, mas era meio precária, principalmente quando se tratava de mim, né? E eu comecei a ler o livro, né? Tanto que depois eu comprei outros dele, eu comprei os do Joseph Murphy, né? Que é o Poder do Subconsciente, aí a porta abriu, né? E não tinha mais pra onde fugir, né? Acabei que eu fui entrando no universo mesmo. Aí eu comecei a ler o livro e ali era o livro que eu precisava, né? Era o livro que tinha que despertar minha consciência ali. Ele abriu, rasgou os véus, né? Rasgou todos os véus, me tirou dali do sono, todos os véus de Maia, os véus da Matrix, eles foram se descortinando, foram caindo. E ali foi outro processo incrível e maravilhoso, do qual eu já não estava com muito medo, então eu, né, mergulhei mesmo. Mas o engraçado disso tudo, desse livro, tem uma coisa bem interessante. Porque o livro foi um sorteio aleatório, né? Claro que não. Não existem coincidências. O livro foi me dado por uma amiga queridíssima. Eu amo essa minha amiga, eu tenho paixão por ela, adoração. Foi um livro que ela me deu, foi sorteado, você vê que foi coisa mesmo do universo. Não era para eu entrar nesse sorteio, eu entrei no sorteio, peguei o livro ficou guardado 2 anos, né? Por aí, talvez até mais. E quando a gente lê logo no início, eu não vou dar muito spoiler para vocês lerem. Logo no início ele fala que era mais ou menos assim: a pessoa, um mendigo estava há muitos anos pedindo esmola e ele era sentado num baú. Ele estava sentado num baú, esse é o começo do livro. Ele estava sentado num baú e as pessoas sempre perguntavam: nossa, anos que eu passo por aqui, você está sempre pedindo, você está sempre sentado nesse baú, o que tem dentro desse baú? E ele não sabia dizer, não sabia nada sobre o baú, algo assim. Não sabia sobre o baú, o que tinha dentro, nunca se interessou de abrir, ele só ficava ali, né? E um belo dia, por algum motivo, ele abriu o baú, não lembro, eu tenho que ler o livro novamente, abriu o baú e lá tinha todo o tesouro do mundo, né? E ele estava sentado em cima do ouro, em cima de todo as riquezas, e pela inconsciência, pelo nível de consciência dele, o grau, né, de entendimento que ele tinha das coisas, a preguiça, a procrastinação, a preguiça de ir ali, era mais fácil pedir, se vitimizar, ficar ali naquela inconsciência, naquela situação fácil, né? Assim mesmo a gente faz, era como eu estava vivendo. Tudo fácil, tá fácil, deixa, tá ruim, mas tá bom, posso aguentar mais um pouquinho, dá pra esperar mais um pouco, amanhã eu faço, né? Era assim que eu tava. E dormindo em cima do tesouro, um livro lá guardado, né? E eu, né, pedindo esmola, pedindo, né, socorro para Deus, para a divindade, ajoelhada, pedindo. Hoje em dia a gente sabe que quem pede não tem, né? A gente já tem tudo, a gente só precisa acessar. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente acessa? A gente só acessa se a gente entender como é que o universo funciona. E foi assim comigo. Então eu abri o livro e justamente o que estava sendo narrado no livro, naquela questão do baú, naquela questão do que ele estava sentado ali em cima, estava com todas as riquezas e era mais fácil, ficou anos ali com as riquezas escondidas embaixo dele, dormindo ali em cima e pela inconsciência, pelo nível, né, o grau de falta de entendimento que ele tinha, ele não ficou a vida inteira pedindo, né? Então e foi o que aconteceu comigo. O livro estava lá o tempo todo e eu, inconscientemente, eu não acessava. E um belo dia eu acessei e comecei a entender e foi, né, foi se descortinando tudo como eu acabei de falar para vocês. E depois desse processo, que aconteceram mais catarses, mais situação, que eu fui me vendo expandindo cada vez mais isso, né? E logo depois, aí vem uma outra fase eu tô dando os nomes, gente, porque são pessoas que já estão aqui há muito tempo, né? Eu não acho que isso seja informar, sabe? E dizer se eu tô fazendo a mesma coisa. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o conhecimento é maravilhoso e essas pessoas que me ajudaram, né? Que elas nem sabem, né, disso, mas me ajudaram muito, devem, né? E ajudam outras pessoas o tempo todo. Foram esses caminhos que eu fui trilhando, né? E uma noite eu lembro que eu acordei e eu tava ouvindo muitas vozes, né? Que as vozes a gente pensa que tá ficando esquizofrênico. E eu ouvia muito as vozes. E nisso vinha também, como veio a questão, né, que vocês vão ver no outro vídeo, como vinha o Bório 56, começou a vir que é o livro, né, do Hermes Trismegisto, que fala sobre as leis universais. Então está todo iniciado, né, todo aquele que está buscando conhecimento, que está pronto para o conhecimento, tem que ler o Caibalion. E foi o que eu comecei. Não, aí, a princípio eu tinha muito medo. Eu não sei porque onde que eu tinha ouvido esse nome, eu não sei quando que eu ouvi isso. Aí depois eu fui lembrar. Eu não lembro por que eu tô escutando, que eu tô vendo, tava aparecendo em todo lugar o Caibalion. O tempo todo aparecendo pra mim, né? E eu lembrei, aí nessas minhas memórias, nesses meus surtos, né, vamos dizer assim, que não era surto, era uma expansão de consciência, aparecia muito uma memória que muitos anos atrás eu fui convidada para ir numa palestra. Eu era convidada para ir a palestras lá no Templo Rosa Cruzes, né?
E eu lembro que tinha uma biblioteca era até na Bahia, em Salvador, na época que eu morava lá, tinha uma biblioteca lá dentro que tinha muitos livros, e eu lembro que eu vi esse livro lá, né? E depois que passou essa época eu era bem jovem, era bem nova, e o tempo foi passando, né? E à medida que eu fui ficando crente, que eu fui ficando evangélica, né? Tudo que era dessas correntes mais esotéricas ou mais fechadas, de escolas, né? Que ensinam, escolas de mistérios, as escolas de magia, não que a Rosa Cruz seja, né? Mas tudo isso que é ligado ao esoterismo, ou ligado a alguma coisa mais mágica, mais oculta, que sai da esfera da igreja, que sai da esfera do evangelho, né? Eu não tolerava. Então eu comecei a lembrar que isso vinha de lá, do templo, né? Do Rosa Cruzes, que há muitos anos que eu tinha visto. Então isso ficava na minha cabeça. Aí nisso, do nada também, que claro que não é do nada, apareceu um vídeo do canal Temporariamente Humana, da May Andrade. Claro que vocês devem conhecer ela, quem é um buscador, né? Quem é que tá nesse processo, que não conhece os vídeos dela, não conhece ela. Então foi assim que caiu um vídeo dela pra mim, né? Falando justamente sobre as leis herméticas e sobre o Kybalion. E foi a May Andrade, a May, né? Que através daquele jeitinho dela, através daquela forma que ela tem de explicar, daquela forma que ela tem de falar, e a essa altura, nessa época, que devia ser o ano 2021, por aí, né, ela ainda estava no começo, né, o salto quântico dela foi muito grande, né, ali ela estava bem no início, iniciando mesmo, mas muito no início, né, e ela estava contando ainda as histórias do livro, do Kybalion, estava estudando e estava dividindo, compartilhando os ensinamentos ali do que ela tinha entendido, das coisas que ela tinha entendido. E ali eu fui ter acesso, pedi o livro, né? Tomei coragem, comprei o livro e comecei a estudar as leis herméticas, as leis universais, né? Tudo é mente, a correspondência, o ritmo, o gênero, tudo aquilo que a gente precisa saber para se desenvolver, né? Para começar a entender as regras do jogo, está ali, né? Para a gente entender. Só que para você entender e desmistificar tudo isso, você precisa de pré-requisitos. E pré-requisitos era uma coisa que eu tinha muito pouco, né? Eu não tinha muitos pré-requisitos e eu tinha muito medo. Então, à medida que os estudos, né, e as cortinas vão se abrindo pra gente e a gente vai entendendo como é que é o funcionamento de tudo isso, a gente vai expandindo. E o expandir é exatamente isso, é expandir. Uma vez que mexe ali, não tem como mais voltar para trás, não tem como você desver aquilo, né? Desouvir aquilo, se é que existe essa palavra, não existe esses termos, mas é tipo isso, não tem como. Você quer voltar, não tem como, você já foi, você já expandiu, você já evoluiu, né? E outra coisa também era a questão dos arquétipos, né? Os arquétipos era alguma coisa que, vamos falar um pouco disso, alguma coisa que o professor falava muito das questões dos arquétipos, foi fazer um vídeo só sobre isso. Mas, e logo em seguida eu tô contando para vocês o processo, como é que foi o meu processo, como é que os estudos foram vindo para mim, a cronologia, né? Então, primeiramente eu tive contato do nada com a hipnose clínica. Em princípio, eu fui fazer o curso sem muita pretensão, logo em seguida eu comecei a trabalhar com a hipnose clínica como terapeuta, e depois eu já cheguei no PNL, na programação neurolinguística, depois eu já cheguei no curso de neurociência, de uma pós-graduação da qual eu não terminei ainda, mas eu aprendi muita coisa sobre enzimas do cérebro, como isso interfere em nossos hormônios. Aí se você ver um vídeo professor que chama Bioquímica do Amor, você vai entender mais um monte de coisa, né, da fórmula do bolo, como fazer o bolo de chocolate, né, como fazer essa alquimia mental aí também. A alquimia mental vem bem mais pra frente, mas eu tô fazendo a cronologia. Então veio a hipnose clínica, depois da hipnose clínica PNL, depois da PNL veio os vídeos do professor Hélio Couto, depois dos vídeos do professor Hélio Couto veio a questão da água, né, da catarse que eu tive da garrafa com água e do bório e do bário 56, se você quiser saber essa história tá no outro vídeo, no vídeo anterior a esse. Depois veio a questão do livro, né, depois veio a May, veio o Kybalion, depois do Kybalion veio os arquétipos, a questão dos arquétipos, né? E hoje, né, hoje em dia, vocês estão vendo aqui no meu cenário, né, que eu tenho aqui a concha, eu tenho a deusa Vênus e eu uso, né, alguns adereços da deusa Vênus. Mas por quê, né? Como que é isso? Por que você usa esses adereços da deusa Vênus, né? O que Vênus tem a ver com isso? É uma entidade? É um santo? É um deus? É uma adoração? O que é isso, né? Isso a gente pode falar em outro vídeo. Mas para resumir, né, você precisa ter uma identidade, né, e um significado para você dar para a sua imagem, para aquilo que você quer passar, para aquilo que você quer mostrar, para aquilo que você quer ser, né, que você quer usar da energia. Então os arquétipos, ele vem como uma informação coletiva, de inconsciente coletivo, que todo mundo conhece e sabe do que se trata, né? Então, às vezes, quando você une a sua imagem, atrela alguma simbologia importante, onde dentro desses inconscientes coletivos ela é forte, você pode usar como arquétipo. Mas, contudo, né, você precisa entender como isso funciona, porque se você coloca ou ativa um arquétipo, né, conscientemente, para atingir um objetivo e você não tem, né,
vamos dizer assim, você não tem os requisitos para sustentar aquela força daquela informação, você não deve usar, porque isso vai criar várias sombras, vai bater de frente com as suas crenças, no seu inconsciente, com seus paradigmas, com seus conjuntos, né, de coisas que você acredita, que você não gosta, que você que você está limitado, então você não pode usar, né, determinados arquétipos. Então, o estudo dos arquétipos foi alguma coisa que eu demorei muito para entender, porque realmente é complexo demais. E tudo no universo é arquétipo, né? Tudo que não é a força suprema, né? Tudo que não é a primeira consciência, a consciência primordial todo, o vácuo quântico, tudo que não é isso, que é uma criação da mente do todo, é um desejo, um pensamento da mente do todo, isso aqui é um pouco confuso de entender, eu também demorei muito para entender isso, né? Tudo que está nesse combo são arquétipos, é o desejo, né, da informação. Eu penso, eu crio, eu imagino, eu manifesto. Então é mais ou menos isso. O estudo dos arquétipos, ele veio de uma forma assim, parecendo meio fácil, né? Parecia fácil. Ah, ativa aí, ficou na moda, né? Ativa uma Cleópatra, ativa uma borboleta, né? Que a Cleópatra você vai ficar um mulherão, você vai ficar a mulher mais charmosa, mais sedutora do mundo. Coloca aí um leão, que você de repente você vai ser o rei do rolê. Bota aí um tubarão, que você é calado, você é quieto, você não sabe cobrar, o tubarão vai vir com tudo, você vai aprender a cobrar, você vai ficar mais decisivo, você está procrastinando, você está muito devagar, bota a velocidade do cavalo. Tudo isso tá? Tudo isso existe, tudo isso pode ser feito. Mas para você fazer isso, você saber quais arquétipos você está vivenciando, quais arquétipos você está nutrindo, o que a sua mente está criando de arquétipo. Porque existe nada é bom e nada é ruim. Existem arquétipos que têm uma força, né, um nível, um hertz de força, e tem arquétipos que têm outro hertz de força, justamente pela informação, pelo peso que a informação tem, né? Então, você vai me perguntar, por que você usa Vênus? Porque Vênus, para mim, além de ser a deusa da beleza, do amor, né, ela traz uma força feminina, uma força de uma mulher que pode ser forte, pode ser bonita, que pode ser sensual, que pode ter um marido, que pode ter desejo, pode ter tudo, mas que também é mãe, que também é acolhedora, que também é terapeuta, que é aquela que agrega, é aquela que bota todo mundo dentro do seu guarda-chuva, é aquela que tem a sensibilidade, que tem o amor, mas que é imponente, que tem alguma coisa de governância, que tem um governo, que tem um senso de que as pessoas olhem e confiem, nossa, essa pessoa aqui, ela tem uma autoridade, não no sentido de ego, de vaidade, tá, gente? Não é isso, porque Jesus, a gente for pensar em Jesus, é a pessoa mais simples do mundo. Mas, né, esse cara não é só isso. Esse cara, ele tem uma altivez, ele tem uma autoridade, ele tem um governo interno, ele tem uma coisa, né? Ele tem uma coisa diferencial, um molho, né? O pessoal usa muito esse termo, está muito na modinha falar, tem um molho. E é justamente isso, é o arquétipo que a pessoa carrega. Jesus era humilde, Jesus era simples, Jesus não ligava pra vaidade, pra beleza, pra roupa, pra status, pra impérios. Ele não tava, não é porque ele já era tudo isso. Isso tudo já estava dentro dele, né? Então, para que ele precisava provar isso? Para que esse ego de provar isso, né? Então, essa força que a gente adquire dos arquétipos, é um empresário, vai usar uma águia, os empresários, né? Inclusive, a simbologia dos Estados Unidos é a águia, dentro da cadeia, o mais altivo, o que você não vê a ave por ali, você não tem muito acesso a ela, né? É muito difícil ver uma águia, você já viu uma águia? Eu nunca vi uma águia de perto, né? É difícil ver uma águia, assim, você só vê em foto, né? Talvez no zoológico, nem sei se tem no zoológico, né? Coisa que eu acho muito ruim hoje em dia, é difícil ir assim a zoológico, eu penso, tem outro, né? Deixa isso pra lá. Tem outra filosofia a respeito disso. Então, coloca um arquétipo para um governante, para um dono de empresa, um líder. Agora, se uma pessoa fraca, uma pessoa que é um funcionário, ou que não tem, usa uma águia, não pode não fazer efeito nenhum, não surtir nenhum efeito, porque ele não vai se conectar, não vai ter junção ali, né? Não vai ter a força de atração, as vibrações elas são discrepantes, então elas não vão se combinar, não vão se atrair, né? E ele não vai fazer nada com esse arquétipo. Ou alguém que é um funcionário e quer liderar, né? Quer ser mais do que o líder, ele vai criar vai perder o emprego, vai criar um conflito. Era aquilo que o professor Hélio Couto falava pra gente. Olha, não peça as suas ondas, e eu recebi muito paciente com esse problema. Eu pedi uma onda pro professor Hélio, e minha vida mudou, deu tudo errado, entendeu? Não deu nada certo, nada do que eu pedi funcionou, aconteceu justamente ao contrário, né? E no começo, no começo que eu comecei a estudar o Hélio e assistir as palestras, eu também tinha vontade de pedir a onda, porque você quer tudo agora, você quer tudo rápido, né? Você quer movimentar a roda, você já quer fazer tudo de uma vez, e não é assim. E ele falava, olha, não faça isso, você tem que assistir, você precisa entender. E quem é que entende uma palestra de Hélio no primeiro dia, primeira hora, no primeiro momento? Você fica com raiva, você fala, pô, é muito chato isso, né? E depois que você entende, nossa, você degusta, você ama, você não para de ouvir aquilo, né? Quem é elista aqui, né, tipo eu, sabe do que eu tô falando, gente, tá? Só pra lembrar, se você puder aí agora, aqui na metade do vídeo, manda aí pra mim um likezinho se você tá gostando desse vídeo, comenta aqui pra mim se você também tá nesse processo, se você tá vivenciando tudo isso, dá um joinha, comenta, curte, se inscreve no canal, tá bom? Pra eu continuar trazendo aqui coisas bacanas pra vocês, contando essas minhas histórias que são incríveis. Eu tenho muita história, eu tenho muita coisa que eu acumulei, né? Muita coisa que eu fui compilando, né? E eu tenho muita coisa pra dividir aqui. Então, essas questões dos arquétipos e do processo do desenvolvimento do nosso despertar de consciência, um dos requisitos, né? Dos pré-requisitos é justamente isso. É a gente entender
como que funciona a questão dos arquétipos, porque isso é fundamental para poder você vivenciar o arquétipo certinho, para sua personalidade, para aquilo que você quer, para os seus interesses, para aquilo que você quer mostrar, para aquilo que você quer atrair, né? Então, eu sempre faço mapas lendo os arquétipos, né? E aí, se você e o tarô, né? O tarô ali tem os arcanos maiores, também tem a questão dos arquétipos. Na verdade, o tarô ele lê arquétipos. Só que tem a pegada mística, tem a pegada esotérica, né? Porque vem muito da linhagem dos ciganos, né? Aquela coisa de ler carta. Mas ali nada mais é. A pessoa não precisa de uma mediunidade, ou talvez precise, eu respeito, eu acho bacana, eu acho legal. A pessoa que vai ler com uma intuição, ou vai ler como de uma outra forma, com outro tipo de energia, tá ok. Mas o que a gente tem que entender é que existe já a fórmula do bolo, né? Ali os arquétipos, a cada simbologia daquela representa uma situação da pessoa, né? E no caso da carta, quando você joga aleatoriamente, vai ter a questão das atrações também. A carta vai cair de acordo com aquilo que a pessoa está emanando, porque tudo é energia. Não tem como a gente fugir disso, né? É matéria, é matéria. A gente está acoplado, tá? Ainda que eu tivesse também, né? A gente tá aterrado, a gente está encarnado, a gente está na matéria e está, né? Mas não precisa a gente se atolar totalmente, né? Arquétipo fraco, nem arquétipo forte. Existe informação, e essa informação, se ela está no planeta, se ela está no universo, ela é importante. Ela faz uma função, ela tem uma função específica, né? E a força dos arquétipos é isso. A pessoa que está tirando a carta, ela está usando a energia da pessoa e ela está lendo fundamentos simbólicos daquela que representa aquela imagem, aquela simbologia de acordo com a questão que a pessoa traz, né? Mas não necessariamente você pode só ler a carta ou só interpretar, é só você entender minimamente dos arquétipos, de como funcionam essas forças, né, para você ler tudo. Quando você entende isso, você começa a ler tudo, você começa a ler as pessoas, você começa a ler as situações, as circunstâncias, você sabe exatamente onde o ego está, atuando, onde tem se desconectou da divindade, né? Porque a gente tem esses dois lados. O yin yang, tudo é dual, tudo nessa dimensão, nessa circunstância que a gente vive, tudo tem uma dualidade, né? Tudo é como o que está em cima é como está embaixo, é como que está tudo, né, se movimentando o tempo todo. E essas forças arquetípicas, elas estão atuando o tempo todo, não tem como fugir disso, não tem como fugir. Ou você está vivendo um arquétipo o arquétipo do caçador, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do herói, o arquétipo da mãe, o arquétipo do louco, o arquétipo do amante, enfim, do governante, do imperador, da imperatriz. A gente está vivendo e a gente vai se alternando, porque uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está aqui, tudo tem marés, né? Tudo é de acordo com as circunstâncias, nada é por acaso, tudo é uma equação, tudo é uma questão geométrica e matemática, né? Porque o universo é feito assim, o universo é desse jeito, né? Tanto que algumas escolas iniciáticas falam muito dessas questões, né? Da matemática, né? Dos quadros, do compasso, porque assim é feito. Foi feito pelo construtor, por aquele que idealizou, que pensou, que arquitetou tudo isso. Isso parte de uma mente. E quando ele pensou, ele criou os arquétipos, né? E a gente vivencia isso todos os dias. Ah, Mônica, mas por onde que eu começo os estudos dos arquétipos, né? Como é que eu vou entender toda essa simbologia? Como é que eu vou gravar tudo isso? Como é que eu vou compilar essas informações para eu poder aplicar, né? É isso mesmo, eu tenho que estudar, e tem muito canal bom aqui. Eu gosto de dizer o nome dos canais, gente, porque foram os canais que me ajudaram, né? São canais específicos que tratam exatamente do que a gente quer estudar. Do Carl Jung, né? O estudo de Carl Jung, que é precursor, é aquele que entendeu os arquétipos, que ele era aluno lá do Freud, ele se destacou porque o Freud, ele era mais daquela área da psicanálise, da questão, né, sexual, da questão dos relacionamentos, e o Jung, ele era todo da questão dos arquétipos, né? Daquilo das forças arquetípicas simbólicas que cada um carrega. Elas estão bem, né? Nossa, elas estão bem não, elas são primordiais, elas são importantíssimas pra gente atender os nossos rolês aí de incapacidade, de não conseguir fazer as coisas, de não entender, de as coisas não darem certo, as questões das crenças limitantes, por que aquilo acontece, por que a família é de um jeito e os outros descendentes vão sendo do mesmo jeito, né? Que é aquela coisa, todo mundo aqui em casa, eu pego muito paciente assim, não, eu tenho isso porque minha mãe tinha, minha avó tinha, isso já é de família, né? Então a primeira crença para desmoronar é essa aí. Não é isso não tem nada a ver com, mãe, mas tem a questão genética, tem a questão de hereditariedade. As questões genéticas de hereditariedade tem a ver com ritos, né? Com ritos, tem a ver com a forma com que a pessoa se alimenta, com a forma com que as pessoas fazem do mesmo jeito, né? A minha avó cortava carne assim. Então deve ser assim, a minha mãe dela também fazia, minha mãe fazia, então eu vou cortar assim, tá, e se eu fizer diferente, se eu cortar diferente, né? É isso, todo mundo, minha família também tinha esse negócio, tem problema de coração, todo mundo morre do coração, né? Eu pretendo não morrer no coração, todo mundo tem pressão, eu não tenho, né? Todo mundo tem um negócio que é diabetes, eu não tenho, entendeu? Porque eu já preparei a minha mente pra eu não ter. Mas não é a mesma genética, não é tudo igual, mas por que eles têm isso aí, pressão alta e tudo mais? Porque se come muito carboidrato, botam muito carboidrato no mesmo prato, né?
açúcar, e aquilo vai virando doença, vai acumulando gordura. Se você comer carne animal, se você comer ovo, não vai dar nada, não vai entupir artéria, nada disso. Agora, se você comer todo dia muito açúcar, muito pão, farinha branca, essas comidas de rua, molho, coisa apimentada, coisa condimentada, coisa com produtos artificiais, químicos, né? Você vai ficar com tudo isso. Isso daí é hábitos, né? São as escolhas da vida, as escolhas que a gente faz para ser saudável, para não ser. Agora, se a gente fala que é assim mesmo, que o parente também que é tudo igual, você vai vivenciar os mesmos arquétipos. Aí você olha para a vida. É uma vida próspera, é uma vida que funciona, é uma vida que deu certo, as coisas funcionaram? Não tem. É todo mundo duro, todo mundo vive a mesma vida, todo mundo enfiado dentro da vida do outro, todo mundo cuidando das coisas do outro, e ninguém vive a sua própria vida, né? A pessoa não tem permissão, não tem merecimento para fazer algo diferente, porque tem que estar pertencendo àquele grupo, né? Então, para ela pertencer, para ela ser amada, para ela ser elogiada, para ela ser querida, para ela ser a pessoa exemplar da família, ela se coloca dentro dessas caixas, né? E à medida que se coloca nessas caixas vão vivendo os mesmos arquétipos que não são, que existe, todo mundo também precisa dos arquétipos mais fracos, tudo faz parte. Mas eu posso escolher não estar vivendo aquele arquétipo. E às vezes a pessoa está vivendo porque está inconsciente, ela não sabe que ela está vivendo, ela não sabe nada sobre isso, ela não sabe nada disso que a gente está falando aqui. Então ela vai repetir padrão, ela vai penar, ela vai ficar inconsciente, vai ficar no nível baixo de consciência, ela vai repetir o padrão, ela vai imitar o pai, a mãe, a tia, o primo, todo mundo que fizeram tudo igual, mas que os resultados também são os mesmos, não muda a equação. Então, se não muda a equação, não muda o resultado, né? É mais ou menos isso. Então, meus amores, hoje eu vim contar mais essa parte do meu despertar da consciência para vocês, contar como que foi essa cronologia, né? E das coisas que eu aprendi, do conhecimento que eu acumulei durante todo esse tempo. Falamos um pouquinho sobre arquétipo, né, que é uma coisa fundamental. Eu espero que vocês estudem, né, comprem aí livros que falam sobre, peguem os canais que falam sobre, que vocês vão começar a compreender. É complexo, é um pouquinho mais dificilzinho de entender, mas tudo são arquétipos, tudo são, né, vamos dizer, energia em forma de informação, né, de dados aí, que vai para dentro aí da nossa psique, né, da nossa mente, e vai distribuindo para o resto das camadas dos outros chakras, tá bom, queridos? Sugiro que vocês peçam, né, sobre o que vocês querem saber sobre o despertar da consciência, sobre o que vocês gostariam de aprender, o que vocês gostariam de saber. Me fala aqui como está o seu processo. Se você quiser que eu fale mais alguma coisa, você me pede aqui, né? Eu estou oferecendo um mapa mental aqui para os meus inscritos, meus novos inscritos, né? Que eu estou começando o canal agora. Então, as pessoas que se inscreverem, que quiserem, pode me chamar aqui nos comentários e pedir um mapa, que eu vou fazer um mapa para você, fazer um mapa arquetípico. Vamos ver quais são os arquétipos que você está vivenciando, o que precisa mudar, o que precisa deixar, melhorar. A gente faz de graça, gratuitamente, um presente que eu estou dando para vocês, a minha forma de agradecer. Então, por gentileza, se vocês gostaram desse vídeo, vocês comentam aqui, se inscrevam no canal, dão um likezinho para mim e ó, muita gratidão. Eu volto no próximo vídeo para falar mais sobre o processo de despertar da consciência e sobre a hipnose clínica e tudo que está relacionado à espiritualidade, tudo que está relacionado a essa expansão, a mente, a reprogramação mental, viu? A alquimia mental, vamos falar de alquimia mental também, vamos falar sobre tudo, tá? Aguarde. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus.